eu recebo e-mail dos professores, encaminho as atividades, a gente monta as pastas, eu estou no dia a dia ali, eu recebo o pai que não sabe se o filho está fazendo ou não, então chega ali na porta, eu abro o Google Classroom, vejo a turma do aluno, ver se ele está frequente ou não, né? Tenho as atas do conselho de classe, então nesse momento que o pai chega lá, eu tenho a ideia completa da situação do aluno, né? O comentário que foi feito dele no conselho de classe, se está frequente, se não está, escolhe as atividades que faz, é, só marca como concluído e manda a atividade de volta. Então, tudo isso é fruto do conselho de classe mesmo, né? Nesse momento que a gente está, acho que é imprescindível. O conselho de classe já é imprescindível em tempos normais, né? Mas no momento desse que a gente está, é a hora que a gente amarra mesmo o que está sendo feito, vê o que não está sendo feito, por algum motivo não está acontecendo, e ali no conselho a gente traça a estratégia para fazer com que isso aconteça, né? Então, esses conselhos de classe, principalmente no nosso caso semestral agora, né? Na mudança no encerramento do primeiro semestre, a gente teve um panorama assim completo do que está acontecendo na escola enquanto ambiente de educação à distância. Acho que é isso. Obrigada, Walter. Por nada. Importante sua colocação. A gente fica feliz. Não sei se você já estava aqui no momento, mas eu vou só reforçar o que eu já falei. A gente fica muito feliz quando as escolas se sentem convocadas, ou não vamos Uhum, falar convocadas, porque essa palavra eu acho muito agressiva, mas envolvidas a participar, né? E aí a gente fica uhum, muito feliz, porque como eu coloquei no início, às vezes o que uma escola está passando do lado da outra é o mesmo é, problema, e alguém teve uma sacada muito legal para resolver aquilo ali naquela escola, e de repente vai dar sim, muita margem para o outro fazer algo sim, parecido, sim, ou construir algo naquela ideia, com aquele pensamento. É muito importante vocês colocarem aqui, vocês se colocarem, porque legal. assim a gente pode fortalecer as ações e partilhar, dinamizar a informação Uhum. para que todos possam utilizar aquilo ali da melhor maneira possível, Tirar né? um proveito, isso. É verdade, isso mesmo. Alguém tem pergunta para o Walter? Alguém tem alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário em cima do que ele falou, no que alguém já falou? Fiquem à vontade. O povo hoje está tão calado, Tá Walter. todo mundo Aqui. quietinho, só porque é sexta-feira, gente. Eu Porque está cheguei tudo. correndo agora porque eu estava na escola de manhã até meio-dia e Uhum. nós recebemos uma professora de contrato temporário. Chegou agora, nessa altura do ano, e eu estava no Educar agora, vendo os diários com ela, tirando dúvida. Aí eu acabei esquecendo o horário de entrada da reunião. O Jairon que me mandou uma mensagem aqui, Walter, a reunião começou. Então peço desculpa pelo atraso, tá bom? Não tem problema, a gente está aqui. Eu convidei vocês e aí a gente colocou o 123 justamente porque alguém disse que não estava percebendo ninguém do 414 ainda aqui com a gente. Mas que Nossa, bom que você veio. cheguemos. Que ótimo. E aí a gente ainda vai ter algumas coisinhas para pensar aqui, para refletir. Se mais alguém não tiver nenhuma colocação, eu Tá vou. ótimo. Alguém. Mariana, ajuda aí, você está no chat, eu não estou abrindo o chat, por favor. Vê se alguém tem alguma colocação e se alguém quer fazer pergunta. E se não, a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa pautazinha aqui. Ninguém mais? Pois é, achei importante aí o que o Walter colocou, assim como os demais também, essa coisa da forma como vocês conduziram o conselho, como estão conduzindo os conselhos da escola nesse momento, né? Eu confesso para vocês que quando começou -se a se falar nisso, lá pelo mês de, eu acho que julho, né? Julho, finalzinho de julho,
começou a se falar em conselho, e aí, não, vamos ver com as escolas como que vai acontecer, porque já tem escola marcando conselho, e eu fiquei pensando aqui na minha cabeça como que seria o conselho desse novo normal, né? Ou dessa nova prática que a gente está, dessa nova maneira de trabalhar. E eu fiquei imaginando assim, como será que as escolas vão fazer esses conselhos, né? E aí a gente vê que acho que em um café virtual a gente tocou nesse assunto, alguém puxou esse assunto no café, e aí alguém relatou a dificuldade de construir o conselho, ou de pensar no conselho naquele momento. Não, a gente ainda não fez, porque a gente está vendo como que a gente vai fazer. Na verdade, eu acho que eles estavam na mesma dificuldade que eu não estava conseguindo enxergar como que seria, como que funcionaria o conselho. Por quê? A gente é muito preso àquela ideia do diário, né? Da nota, da falta, né? Os nossos conselhos, não, tem que estar com tudo pronto, com tudo ok para fazer o conselho. Era muito assim que a gente pensava, né? Nas nossas ações dentro de escola, eu vim de escola e eu lembro muito bem disso. É muito uma coisa voltada simplesmente ao resultado. E aí agora vocês trazem para a gente isso aí que acabaram de falar. A gente fez um conselho baseado e pensado nas atitudes do estudante. Aí o Walter falou, não, a gente pensou nos meninos, a gente viu como é que eles estavam, qual era a dificuldade deles, e aí a gente retoma a questão da sensibilidade, do envolvimento, da empatia, né? De tentar fazer alguma coisa pelo estudante, como o Flávio falou. O SOI foi convidado, foi convocado a estar mais próximo e até a tentar resolver problemas técnicos, a conseguir material, conseguir aparelhos, equipamentos para os meninos poderem ter acesso à plataforma. Então, assim, a gente percebe o quanto que nesse momento a gente está distante fisicamente, mas o quanto a gente se aproximou, né, da questão dos sentimentos, do envolvimento emocional, né? E de se colocar no lugar do outro e de buscar ajudar, colaborar, né? Contribuir de uma forma muito positiva e significativa, até com as ações das cestas, né? Que muitas escolas estão tendo, né, de identificar aqueles estudantes até com dificuldade financeira, né, para se manter ali nesse momento. Então, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa. E até no conselho de classe a gente percebe que o envolvimento emocional, essa coisa até do estudante sentir também que alguém está procurando ele, alguém está se preocupando com ele. Olha, cadê você? Você não está fazendo? Por quê? O que está acontecendo? Né? E aí a gente sente e a gente sabe que isso é muito importante, porque você se sente parte. Né? E o senso de pertencimento é importante em qualquer relação, né? Inclusive dentro da escola. O estudante ele vai se sentir muito mais abraçado, acolhido, né? E envolvido com o ato de aprender, se o professor, se alguém da escola se mostra preocupado com ele, né? Achei muito importante isso que a pandemia nos trouxe, e que vocês estão relatando aqui. Alguém levantou mãozinha aí? Eu acho que sim, né? Fui eu. É, ainda sobre o conselho de classe no 414, para mim, assim, foi muito natural, sabe? A estratégia que nós utilizamos com relação a notas, né? Que o conselho de virada de semestre para a gente não tem como não fazer com resultados, né? Então, a opção que nós encontramos foi criar uma planilha no Drive, aquelas planilhas compartilhadas, na qual a gente compartilhou no dia anterior ao conselho de cada bloco, e os professores lançaram seus resultados. Então, quando a gente começou o conselho de classe,
a Carolina, que é a supervisora, compartilhou a tela para todo mundo. Então, na hora do conselho da turma, já aparecia aquela tabela com todos os resultados do aluno. Então, ali você já tem um panorama do aluno que está fazendo todas as atividades, o aluno que está fazendo alguma atividade, o aluno que não fez nada, o aluno que nem aceitou convite, o aluno que está no material impresso, né? Então, assim, facilitou muito essa, essa, essa planilha feita com antecedência, facilitou muito o momento do conselho de classe e o que libera tempo para você conversar sobre a situação de cada aluno, né? E é incrível como o professor, mesmo à distância, né, ele sabe pelo que o aluno dele está passando, ele sabe quem mudou de cidade, quem o pai ou a mãe separou, por que que o menino não está fazendo atividade, né? Quem está trabalhando, quem não tem acesso à internet, quem está fazendo atividade no celular, quem tem o computador. Então, como você disse, mesmo sendo de menos o resultado, mas aquela planilha ali com a vida de cada aluno, né, em termos de rendimento, né, já abre um panorama assim para você passar cada caso vendo exatamente o que está acontecendo com o aluno. E isso o pessoal da busca ativa tira muito proveito também, né? Porque ele sabe, o pessoal sabe para qual aluno que vai ligar, ó, meu irmão, por que que você não está fazendo todas as atividades? Eu estou vendo aqui que você fez todas de português, mas deixou cair a peteca em inglês, em espanhol, né? Falou, não, professor, realmente tal, vou ver. E tem um aluno que o cara sabe que vai ligar e investigar por que que ele não fez nenhuma atividade, por que que ele não consegue buscar material impresso. Então, assim, essa ferramenta ajudou muita gente, viu? Ok, Fábio, que bom. Eu escutando você falar aí, eu me lembrei de comentar alguma coisa no sentido, assim, dessa questão da avaliação informal, né? Porque a gente fala muito disso, e eu lembro quando eu estava em sala eu ia para o conselho, eu buscava conhecer muito a situação dos meninos, mas na verdade não era para fazer julgamento, sabe? É mesmo para praticar empatia, para a gente poder se envolver no Para problema ter do o outro. olhar diferenciado, né? Exatamente, porque é diferente você conhecer a situação que a pessoa está passando, né? Você se enxergar naquilo ali, você se ver naquela situação, para você dimensionar o que, que a pessoa está, a situação toda e a forma como a pessoa está agindo naquela situação, né? Do que você fazer a avaliação informal, que é apontamento e julgamentos de juízos de valores, que não é o caso para o nosso pedagógico, não serve, né? Então, vamos sempre lembrar disso, que quando a gente fala para desconstruir essa ideia da avaliação informal, não é não ser empático com a situação do estudante, né? E é exatamente isso que vocês estão mostrando aqui, que estão totalmente envolvidos com a situação dos meninos, dos estudantes, que estão buscando saber e que estão passando isso para os professores, para que, de certa forma, eles também façam essa ação, que é algo também diferente da forma do agir. Por exemplo, quando eu sou coordenador e eu volto depois para a sala, eu tenho um outro comportamento, né? Quando a gente passa por direção, por coordenação, e a visão do professor que nunca saiu da sala é bem diferente da nossa, né? E aí é uma dificuldade, é um desafio para a gente de ir desmontando essas teias que estão lá, muito enraizadas, muito apegadas, muito presas a fechar a cabeça do professor em relação a enxergar algumas situações, né? Eu ontem tive um áudio de uma escola, um retorno de uma escola, por um certo momento que a gente precisou desse retorno dele, e ele falou assim: olha, a gente teve o conselho hoje, era um diretor de escola, a gente teve o conselho hoje, e foi tanta briga, a gente entrou assim, bateu de frente demais com os professores, porque eles querem
Tipo, pegar os meninos que não estão na plataforma, que não estão entregando material impresso, e dizer que eles já estão reprovados. E eu falei para ele: calma, professor, não é assim, vamos ter paciência, a gente está chegando ao final do ano, mas ainda não acabou, vamos ter calma. Né? E aí a gente se vê na pele de vocês também, que estão à frente do grupo, né? Que estão travando essa batalha diária de convencimento, né? Também, porque não é fácil trabalhar com os pares. Não é fácil mesmo. No sentido de partilhar as nossas experiências, é fácil porque a pessoa tem noção do que você está falando, mas no sentido de convencimento, professor é difícil de convencer, né? Eu também sou difícil, por isso que eu estou falando. Para a pessoa fazer eu mudar de ideia, é preciso ter um argumento bem legal e eu ver realmente um significado naquilo ali. Então, gente, sintam-se apoiados por nós todos aqui da Unieb em relação a esse, a essa luta, né, que é desconstruir essas ideias completamente ultrapassadas que a gente tem em relação ao avaliar e ao fazer o conselho em si, né? Muito bem. Tem alguém aí para falar, Mariana? Eu estou sem acompanhar. Eu tô. Alguém quer? Tem sim a Luciene. A Luciene. Olá, boa tarde a todos. Eu sou lá do CER 427, estou atuando na coordenação, e vocês falando aí, eu comecei a fazer uma reflexão, né, de como mudou o nosso conselho de classe. Se a gente for avaliar o nosso conselho de classe no tempo presencial e avaliar agora, ele se tornou muito mais produtivo, porque antes, por mais que a gente tentasse conduzir o conselho para avaliar o processo, o processo que o aluno foi evoluindo, de aprendizado, a gente, muitas das vezes, se via ali a gente discutindo disciplina e comportamento do aluno. Então, muitas das vezes, o conselho girava em torno disso. Ah, aquele aluno é difícil, aquele aluno dá trabalho, e às vezes você tentava conduzir e, de repente, você não conseguia, porque o foco era sempre mais a disciplina e o comportamento. E a partir agora do conselho, nesse tempo agora de aulas remotas, ficou muito mais produtivo, porque a visão do professor melhorou, assim, digamos, mais que 90%, né? O professor está avaliando agora realmente o processo de aprendizado mesmo do aluno, ele está preocupado com o lado emocional do aluno, com a vida social do aluno, e muitas das vezes esse lado passava muito desapercebido por nós. Então, assim, eu vi como o conselho foi bastante produtivo, porque a nossa visão ampliou, né? Nós não estamos mais avaliando ali notas, a gente está avaliando agora todo o contexto, né, que o meu aluno está inserido, como está em casa, como está a família, está passando necessidade, não está, tem acesso à internet, não tem, tem celular em casa, espera o pai chegar. Então, assim, acabou que a nossa visão agora ela ampliou bastante, e isso, com certeza, está refletindo muito na nossa forma de avaliar o aluno. Então, eu acredito que, a partir de agora, esse tempo veio para potencializar a nossa forma de avaliar e a nossa forma de fazer um conselho. Então, realmente, eu fiquei muito maravilhada com o conselho que nós tivemos também, né? De ver esse avanço, eu falo por mim mesma, né? A partir de agora, eu conheço muito mais os meus alunos do que antes, né? Então, foi bastante produtivo, e essa planilha também, ela ajudou muito, porque essa planilha, como o professor falou, o professor Walter, ela facilitou muito o nosso conselho, ela deu mais agilidade para o nosso conselho, né? Porque numa planilha só, num documento só, tinha todas as informações. Se o aluno acessou a plataforma, se ele está fazendo as impressas, se ele nunca acessou. Então, nossa, isso facilitou muito. E eu tenho certeza que cada dia o próximo conselho vai ser ainda melhor do que esse, viu? Porque a gente está caminhando e progredindo cada vez mais. Só isso mesmo. Obrigada, Luciene, que bom, que ótimo. Eu fico muito feliz, porque eu sei da dificuldade que é essa questão do convencimento, né, do envolvimento do professor em relação às coisas que a gente fala. Na verdade, esses fóruns, eu lembro quando eu entrei na Unieb e a gente, assim, quando eu cheguei, eu ficava muito curiosa para saber o que eu tinha que fazer para as escolas, né? Qual era o trabalho da Unieb, qual era o trabalho de um coordenador intermediário, e aí eu percebi essa importância da articulação desses momentos aqui, para a gente poder fazer esses
esse momento de troca, né, com os professores e com as escolas também, que cada um no seu mundo fica mais complicado. E aí eu vejo hoje, quando me colocaram o objetivo do Fórum de Coordenadores, era justamente fazer com que, empoderar o coordenador da sua prática, do que ele tem que fazer, né, dentro da escola, de quão importante é o trabalho do coordenador dentro da escola, né, e principalmente de ser um multiplicador, da gente de poder oportunizar formações que o professor pudesse receber isso. E aí a gente tem essa dificuldade de continuidade. Às vezes, a Luciana, eu estou vendo que é coordenadora já há algum tempo que eu acompanhei essa escola, e eu fico muito feliz quando eu vejo um coordenador estar novamente como coordenador da escola, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque isso faz com que o trabalho cresça. Essas formações... Talvez coordenador eternamente, gente, será que é isso mesmo? Mas é bom para a escola isso, porque esses momentos, é o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, esses momentos de formações acrescentam muito para a gente. E aí a gente vai mudando e refletindo isso dentro da sala. Porque quanto mais eu tenho para oferecer, mais eu vou oferecer aos meus pares, aquele grupo que você está ali à frente, né, os seus professores, e mais do professor vai chegar no estudante, né? Então, é uma corrente que vai passando, e é essa a ideia nossa, né? Justamente agir na formação, é empoderar o coordenador, é fazer com que esse coordenador tenha argumentos, né, mediante ao que a gente aprende com outras pessoas que vêm nos acrescentar, como o professor Eri e tantos outros que já passaram por aqui, e tantos outros próprios colegas da Unieb que também nos acrescentam muito. A gente tem uma mão de obra muito qualificada aqui na Unieb, é um grupo muito bom, né, de professores, e aí a gente pegar esse conhecimento que a gente tem e essa prática exitosas, esses momentos legais que acontecem dentro da escola e disseminar para todo mundo. Essa é a ideia do fórum e essa é a ideia da gente estar aqui, e é a maior ideia que a gente tem e é que a gente quer levar para frente. Alguém tem colocação, Mariana? Alguém levantou a mãozinha? A Marta. Tudo bem, pessoal? Olha, eu resolvi falar agora por conta de um apanhado, né, de tudo que já foi dito até então. Talvez eu não tenha uma ordem já organizada na minha cabeça, mas são alguns comentários. Primeiro, a respeito do vídeo do Eri, né? O Eri é uma pessoa, eu conheci pessoalmente, ele me avaliou, inclusive, numa especialização que eu fiz. Então, eu acho que o legado do Eri, ele é muito importante, e nós, enquanto coordenadores, a gente precisa ouvir, né? Ouvir e fazer. Então, o Eri colocou uma observação na fala dele, que o preconceito poderia ser por área. Isso deve ter um porquê muito importante, né? Por que a gente faria uma coordenação, um preconceito por área, sugerido por ele, né? Primeiro, vamos deixar isso aí em stand-by, né? E também, vamos falar um pouquinho do que o 411 está fazendo. Então, eu não vou precisar falar muito, porque tudo que vocês falaram, enquanto planilha, a gente também, né, a logística nossa, em termos de registro, está muito bom. A gente tem uma pessoa muito capacitada, que é o Bruno, né, e ele vem, a gente dá a ideia, o Bruno joga e a coisa vai melhorando. Então, assim, em termos de logística, para acompanhamento das crianças que estão ou não estão e onde estão, a gente está tranquilo. Mas a gente não fez só isso, a gente também tem planilha de professor. A gente precisa saber como o professor está lidando com isso, como ele está se comportando e aonde está tendo a dificuldade dele. Porque a gente vai intervir justamente aí. Se a gente olha numa plataforma e a gente está vendo que as postagens não estão de acordo com o que foi acordado em equipe, tem um problema. Então, se o problema está no início, como é que esse problema, se não for resolvido, ele vai chegar no final, e isso vai atingir aonde, né? No nosso aluno.
Então, nós temos planilhas de professor também, a gente olha a plataforma toda semana, a gente faz o levantamento de tudo, chama o professor no particular e tenta resolver o problema dele, senão esse problema cresce, e cresce para o nosso aluno, infelizmente, né? Bom, então, em termos dessa logística toda, eu acho que o 411 está muito bem resguardado, está tudo sendo muito bem registrado, e as ações, não para aí, né? Não basta registrar, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa busca ativa, o SOI está fazendo um trabalho muito bom, né? Um trabalho diário, cansativo, de estar correndo atrás dessas crianças, né? Que é essa nossa busca ativa. Enfim, voltando para o conselho de classe, pessoal, o que eu vejo em 2020? Eu vejo um estágio, a gente está passando por um estágio muito significativo para o pedagógico, né? Eu acho que talvez depois desse estágio todo que a gente está fazendo, dessas reformulações, a gente vai fazer novas estratégias, novas possibilidades para o ano que vem. Eu vejo 2020, sinceramente, assim, não é sendo pessimista. Pelo contrário, eu não vejo resultados para 2020, mas eu vejo excelentes resultados para 2021. Porque eu estou, né, eu vou falar por mim, eu vejo que eu estou fazendo um estágio gigante, tanto em termos tecnológicos e principalmente pedagógicos, né? E o conselho de classe, ele precisa ter uma cara nova. Como diz minha mãe, né, o uso do cachimbo põe a boca torta. A gente precisa jogar o cachimbo fora e fazer o que tem que ser feito dentro de um conselho de classe. E esse ponto que o Eri colocou, no meu modo de ver, talvez eu possa estar enganada, mas quando você faz um conselho de classe por ano, por área, como o Eri sugeriu, ele não quer que esse conselho seja direcionado exclusivamente para o aluno. Eu não vou fazer um levantamento só do meu aluno. Quando eu faço por área, eu vou fazer levantamento das minhas estratégias, das minhas intervenções, das minhas fragilidades e das minhas potencialidades. Então, tem um porquê muito sério e a gente precisa colocar um espelho no conselho de classe. Eu preciso olhar para mim e saber aonde é que eu estou falhando e aonde eu estou sendo excelente, né? Porque aquilo que eu tenho de bom, eu preciso compartilhar com o meu colega. E outra coisa, o conselho de classe, ele... Ai, me perdi aqui, gente. É isso, eu acho que são reflexões. Eu não quero aqui também, com a minha fala, atribuir toda a responsabilidade para o professor, tá? O processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Vai e volta. A gente precisa ter os 50% bem balanceado, mas que os 50% do professor ele seja realmente avaliado, reavaliado e reformulado, para que a gente consiga levar o que a gente precisa para o nosso aluno, que é o conhecimento, né, e a mudança de atitude. É isso. E vamos que vamos. Perfeito, Marta. Muito obrigada pelas suas colocações. Eu fico muito feliz quando vocês participam. Ela trouxe para a gente aí os atores do conselho, né, gente? Que toda a importância de todo mundo no conselho, a importância de cada setor, de cada segmento dentro da escola, que a gente sabe que o professor e o estudante são importantes no processo, mas todo mundo está ali para ajudar para fazer com que o trabalho do professor e do aluno aconteça, né? O SOI é coordenador, é equipe gestora, é o supervisor da escola, enfim, todo mundo, na verdade, tem que se empoderar do que é apontado no conselho de classe, né? Você falou tudo, Marta. É importantíssimo. O conselho de classe é, sem dúvida nenhuma, um trabalho do grupo, do conjunto da escola, né? E que só se a gente tiver essa visão e fizer da forma como realmente, como
é colocado pelas pessoas que estudam sobre avaliação, e como o Eri e outros, se a gente realmente usar essas sugestões, trouxer isso para a nossa prática, realmente a gente vai ver significado, vai ver resultado diferente, que é o que a gente quer. Né? Na verdade, tudo a gente pensa, a gente fala que não não vai valorizar o resultado, mas na verdade o nosso objetivo é fazer com que o estudante aprenda. Isso é resultado, né? Então, não é quantificar, não é valorizar a nota, né? Mas sim valorizar o aprendizado, né? Tem mais gente, Mariana, querendo participar? Não, Rosa, até o momento eram essas as pessoas que estavam com as mãos levantadas. Não sei se tem mais Alguém tem alguma. mais colocações? Alguém quer participar? Alguém quer falar alguma coisa? Lá por conta daquela primeira pergunta que você fez lá no início, Rosa, eu quero fazer alguma colocação. Sinta-se à vontade, pode perguntar. E aí a gente vai caminhando aqui para o nosso último momento, que a gente pensou em algumas perguntinhas, muitas delas vocês já falaram aqui, mas a gente quer deixar as perguntas, porque de repente vocês podem levar isso também para os conselhos lá dentro da sala dos professores, né, no momento da coordenação, para os próximos conselhos que vocês forem realizar. Mariana, pode escrever para a gente as perguntinhas? Eu vou ler aqui e aí você escreve no chat, por favor. Bom, primeira perguntinha em relação ao tema conselho. Qual é o meu maior desafio quanto coordenador ou supervisor pedagógico, que estou à frente do grupo, perante a ação do conselho de classe? O que eu acho mais desafiador para mim? Pedir que o professor fale dele. Não é para responder agora, não? Pode responder se quiser, sim. Pedir que ele fale sobre ele. Que ele Porque não ele tenha pense, medo. Né? Porque às vezes ele se sente inseguro e se a gente não ficar cutucando, ele não fala. Ele não fala, o professor ele tem muito receio de errar, né, de falar que não sabe fazer tal coisa, e sendo que uma equipe pedagógica muito bem estruturada, ela existe para dar o suporte para o professor. Sim. Né? Nas intervenções, sim, nas práticas, na ensinagem, em tudo, a equipe pedagógica ela existe para isso. Então, o professor ele precisa conhecer essa equipe e se sentir seguro e parte dela. Né? Ele não tem que ser dono de uma escola e nem dono da sua sala. Ele precisa compartilhar as suas fraquezas e as suas potencialidades. Perfeito. Isso mesmo. E a gente não pode adivinhar as coisas, né? A gente só pode oferecer aquilo que a pessoa vai sinalizar que está precisando, né? Às vezes a coordenação pensa em algo, mas não é aquilo que o professor quer, mas você não sabe o que ele quer, né? Ele nunca disse ou ele não fala, você tem toda a razão. E a gente precisa oportunizar também esses momentos, né? É importante eu, como coordenador, como supervisor, poder também saber que eu estou fazendo a minha parte, mas que eu posso também abrir um momento para que os professores, o grupo de professores, sinalize o que ele quer, né? É algo também que a gente pode refletir se a gente está fazendo realmente isso na nossa prática. Oportunizar os momentos de fala. Tem uma outra perguntinha, número 2. Qual é o maior desafio da escola em relação ao conselho de classe? Agora, quanto escola? Né? Primeiro era como coordenador, como supervisor, que estou à frente do grupo, e aí agora é com relação à própria escola. Qual é o maior desafio? Se alguém quiser responder, pode usar o chat. Para mim... desculpa. Não, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, podem levantar a mãozinha, pode ficar à vontade. Para mim, no conselho... Peraí, é o participativo não? Ou só o nosso conselho de classe interno mesmo? Isso, conselho, se você quiser geral? falar, qualquer um, sim.
Porque no participativo, para mim, uma maior dificuldade que eu vejo dentro da escola é a definição de papéis. Uhum. O que cabe a cada membro da escola, a cada um da comunidade escolar? Definição de papéis. O que cabe ao professor, aluno, pai, diretor, e etc. Entendi. E aí a gente se sente também no dever de orientar, porque já que existem os papéis e que existe, né, essa condição de cada um ter a sua função ali e a sua importância, mas o pai não é obrigado a saber, né? Então, cabe a gente, nos momentos de reunião, de encontros com os pais, esclarecer em relação ao que o pai tem que fazer em relação ao conselho. Como que o pai tem que agir, né? Às vezes a gente espera que o pai faça determinadas coisas, mas gente, ele não tem aquele entendimento que de repente aquilo é o que ele deve fazer. Talvez ele não faz por conta disso, né? Por falta de conhecimento também, de saber como agir, né? Muito bem, alguém respondeu aí também, né, Mariana? No chat? Sim, na primeira pergunta, a gente teve também o Flávio falando avaliar o plano de desenvolvimento do aluno sem se ater apenas ao mundo das notas. E em relação à segunda questão, o Fábio colocou, isso mesmo, Rosalina, oportunizar esse momento de forma acolhedora. E o Flávio, criar caminhos que permitam que a voz de todos seja ouvida. Isso. Eu lembro quando eu estava em escola, que a primeira vez que vieram com aquele papel de pré-conselho, que fazia na sala, não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Vou fazer aqui um relato rápido da minha experiência. E aí tinha que sair da sala, era lá em Santa Maria, eu comecei a dar aula de contrato lá na Santa Maria. E aí era uma prática da escola, o professor saía da sala, e aí eu não sabia nem para onde ir, eu não sabia nem como me comportar, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né? Eu tinha 3 anos de experiência de sala de aula, mas eu tinha vindo do Nordeste. Então, eu não sabia. Lá a forma da gente trabalhar era diferente. E aí pediram para a gente sair da sala, e aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou para o banheiro. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu peguei e me enfiei lá dentro do banheiro, eu falei, mas aí eu saí uma professora, eu falei, quanto tempo que dura isso? Ela falou, não, é coisa rápida, fica tranquilo. Eu acho que a prova já terminou lá na sala. E aí eu fiquei ali no corredor, sabe, toda sem jeito, assim, porque ninguém me disse o que eu tinha que fazer. Ninguém me disse como que seria aquilo ali. Entendeu? Então, eu era nova na escola, eu era contrato. E aí também é algo importante a questão de informar, né? De dizer para as pessoas o que as pessoas têm que fazer e como que as pessoas têm que se comportar. Porque é algo complicado também isso. Tem mais participação, Mariana? A gente pode passar para 3, né? Eu acho agora. Então, seguindo aqui, o maior benefício do conselho de classe. O que vocês acham que é o maior benefício do conselho de classe? O que o conselho traz de positivo? Alguém quer abrir o microfone ou quer participar no chat? Também pode. Oi. Acho que acho que o maior benefício do conselho de classe é a criação desse panorama da escola como um todo, né? Não só do rendimento do aluno, mas do trabalho do professor, da participação do SOI, da coordenação, da supervisão, né? Acho que é no momento do conselho de classe que tudo isso aparece, né? É verdade. Mais alguém quer contribuir? Alguém está colocando aí. Mariana, lê para a gente as respostas. Uhum. O Flávio colocou o progresso tanto do professor como do aluno, aprendizagem. Desculpa, é porque antes eu havia sinalizado que era o Fábio, mas na verdade é a Ana Lúcia, do CEF 407. Ela está sem microfone e teve que entrar com a conta do Fábio. O Paulo colocou autoavaliação de todo o trabalho realizado pelos professores e demais pertencentes da escola. A Luzeline, reorganização das ações pedagógicas.
Muito bem, que bom. Lembrando, gente, que essas perguntas são provocativas, então vocês podem levar isso também para o momento de vocês no conselho, no momento com os professores, tá? Com seus grupos individuais lá dentro da escola. Vamos passar Rosa, para e aí, assim, antes da gente passar para a próxima, a Evangelista colocou também identificar as potencialidades e fragilidades do processo ensino-aprendizagem. Sim, ótimo, perfeito, é isso mesmo. Cada escola e cada um vai ter sua visão aí, né, em relação ao benefício. Mas uma coisa é certa, baseado nos dados do conselho, se cada um aproveitar, todo mundo avança, né? Tanto o trabalho do professor avança, quanto o estudante avança, quanto a equipe pedagógica que está à frente do grupo de professores avança com o trabalho dela também, com os objetivos a ser atingidos. Então, assim, são dados importantes que realmente merece significado e merece para a gente valorizar, né? Muito bem, Mara, então vamos para 4? O objetivo que o coletivo de professores vê no conselho de classe. Aí essa é para o grupo de professores mesmo. Essa é para vocês levarem para que os professores coloquem o que o coletivo da escola, o que o grupo de professores elege como principal objetivo do conselho de classe, né? Qual é a principal ideia e o sentido que deve ser dado ao conselho de classe? E aí é onde vocês podem também direcionar mediante aquilo que eu falei, né, as formações que a gente já teve, mediante toda a experiência que muitos professores aqui já têm de coordenação, né, de estar à frente do grupo, de colocar e de também fazer com que os professores pensem sobre, né? Não apenas valorizar o momento da avaliação em si, como a nota, ou como avaliação informal de comportamento, sei lá, enfim, esse tipo de coisas que a gente erroneamente fazia no conselho, né? Que eu fiz também. Não me coloco fora. Sou totalmente dentro. Tudo que foi falado aqui, todas as situações problemáticas, eu também já vivenciei. Afinal, aqui em Brasília eu já estou há 18 anos, né? E de escola eu tenho 21 de profissão. Então, eu já passei por muita coisa. Aqui na Unieb estou há 3, vou fazer 4 anos aqui também. Então, eu já tenho experiência em todas só não trabalhei na sede até agora, mas assim, a visão de escola, de direção, eu já tenho uma bagagenzinha boa já. Que bom, então. E aí? Caminhamos para o fim. Tem colocações? Alguém quer fazer alguma participação? A gente estava esperando a Guiana entrar aqui, porque era uma ideia dela de também participar, pelo menos, dessa discussão final aqui com as perguntas. Ela está em reunião na regional e ela gostaria muito de estar aqui. Nos outros momentos, ela sempre faz questão de estar, mas aí eu acho que demorou e deve ter problematizado um pouco a reunião lá, e aí ela não pôde estar aqui presente. Eu me desculpo em relação à ausência dela, mas eu sei que é porque ela realmente não pôde. A ideia era ela estar aqui agora para encerrar o fórum com a gente, caso alguém não queira mais participar, caso ninguém queira mais falar. E aí, Mari, você está acompanhando aí o chat? Como é que tá? Sim, em relação à quarta questão, a gente teve 2 contribuições aqui. O Flávio colocou avaliar todo o processo ocorrido na escola e a Luciene verificar os avanços do desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Desculpa, eu estou com um probleminha aqui com o aparelho e eu tive que ligar aqui na tomada, senão eu vou ficar sem a bateria. Então, gente, estamos caminhando para o fim, como eu já falei, os nossos momentos, né, e que a gente tinha planejado e pensado para haver
o envolvimento e a reflexão de vocês em relação ao trabalho que fizeram e estão fazendo dentro da escola, né? E aí eu peço que quem ainda não contribuiu, quiser fazer alguma colocação, por favor, sinta-se à vontade. Acho que alguém colocou mais alguma coisa aí, Mariana. Sim, o evangelista colocou analisar os processos de ensino e aprendizagem sob múltiplas perspectivas. E o Flávio, o Flávio faz gracinhas dele aqui. Mas até o momento foi isso, Rosa. Eu acho que também a gente pode encaminhar essas questões, né, no grupo para depois vocês, se acharem pertinente, fazerem também esses levantamentos com os professores, né, na escola, até para a gente repensar esse espaço coletivo, que é o conselho de classe, e, como sugerido pela Luciene aí, né, sextar. É verdade. Então, como a Mariana falou, ó, nós vamos disponibilizar o vídeo, tá? No grupo, lá naquele grupo de ensino fundamental da Unieb, e vamos disponibilizar as perguntas, a pergunta sobre o vídeo e essas perguntas aqui que a gente fez agora no final, para que vocês levem também isso para o momento da discussão com o grupo de professores. E aí a gente fica muito feliz, ressalta a importância desses momentos, agradece demais um dia de sexta-feira, está todo mundo aqui, esse grupão de mais de 30 pessoas, estamos muito bem representadas, as escolas muito bem representadas, a gente mais uma vez parabeniza a todos, vamos sextar já já, só um pouquinho. A gente parabeniza a todos pelo trabalho que estão fazendo. Realmente, Samambaia tem um diferencial. As escolas são muito envolvidas, o povo gosta de trabalhar, né? E aí a gente precisa registrar isso e reconhecer isso perante a vocês. A gente fica muito feliz com o resultado que vocês produzem nas escolas. E as próprias, se vocês vou só passar mais um dado do fórum da manhã. Se vocês tiverem a oportunidade de consultar a comunidade, talvez vocês tenham uma grande surpresa em relação ao que eles pensam do trabalho da gente, né? Porque foi algo relatado por escolas hoje de manhã, né, de ter produzido um Google Formulários e pedir que os pais contribuíssem com as suas colocações. E eles ficaram bastante surpresos com as avaliações positivas que os pais fizeram para esse momento da pandemia. Né? Então, realmente isso é muito bom e fortalece o nosso trabalho e dá mais gás para a gente, já que é tão complicado trabalhar e ser professor nos dias de hoje, né? Uma profissão extremamente desvalorizada, socialmente falando, e até dentro da própria categoria há aquela questão de se sentir desvalorizado mesmo, inferior a outras profissões, né? Então, vamos realmente levantar a nossa bandeirinha, que quem entende de educação somos nós. Obrigada, Flávio. E quem pode dar palpite sobre a nossa profissão somos nós mesmos, né? Então, fiquem felizes, fiquem bem e vamos sextar, né, gente? Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra no próximo fórum, que acho que provavelmente será o último fórum, agora em dezembro. Então, beijo para todos, boa tarde, bom final de semana e agora sim, sextou para todo mundo.